E eu quero conversar hoje com vocês sobre as manifestações gastrointestinais e o Covid-19. Muitos estudos estão sendo feitos sobre essa doença e os pesquisadores levantaram a questão de que a transmissão fecal-oral também pode ser um mecanismo de transmissão dessa doença, visto que muitos pacientes contaminados com o coronavírus, eles eliminam através das fezes esse vírus desde o início da doença até após a remissão, ou seja, até após a parada dos sintomas respiratórios. Não se sabe ainda se esses vírus eliminados seriam infectantes. Outros estudos ainda são necessários para que se confirme essa informação. Quando o coronavírus penetra no nosso organismo, ele se liga a receptores e esses receptores são encontrados em grande quantidade nos pulmões. Daí porque ele tem um grande predomínio de manifestações respiratórias. Acontece que também foi observado esses mesmos receptores do pulmão em todo o trato gastrointestinal. E observou-se também, por conta disso, que antes do início dos sintomas clássicos da doença, como tosse, febre, falta de ar, o paciente pode apresentar sintomas gastrointestinais leves, como náuseas, vômitos, uma dor abdominal inespecífica e até diarreia, sendo que não seria uma diarreia muito intensa, ali algo em torno de 3-4 episódios por dia. Isso ajudaria até, se caso ficarmos atentos, a fazer o diagnóstico mais precocemente, não esperar aparecer os sintomas respiratórios para que se fizesse o diagnóstico. Estudos também falam que, apesar de somente 10% dos pacientes apresentarem esses sintomas gastrointestinais, o que não se sabe ainda é que muitos pacientes com sintomas gastrointestinais poderiam vir a não desenvolver os sintomas clássicos respiratórios, ou seja, seriam pacientes contaminados, mas que não desenvolveriam sintomas respiratórios, ou seja, não se faria o diagnóstico, mas eles continuariam transmitindo o vírus caso esses vírus eliminados pelas fezes sejam infectantes. Então aí todas essas informações, elas vêm para confirmar o que todos nós já sabemos, que é a importância das medidas de higiene, né? Extremamente importantes, como lavar a mão com muita frequência, descartar os dejetos adequadamente, fazer uma higiene adequada dos banheiros, principalmente o vaso sanitário, utilizar substâncias bactericidas no vaso sanitário. Aqui eu quero chamar a atenção também para a limpeza adequada e frequente das escovas de dente que ficam nos banheiros, bem como todas as superfícies do banheiro. Uma dica, sempre que não estiver em uso, deixar o vaso sanitário com a tampa fechada e principalmente quando for acionar a descarga, visto que nessa hora pode ocorrer dispersão de partículas para o ambiente. Todas essas medidas são medidas super importantes, não só para a transmissão do Covid-19, mas também várias outras doenças que têm na transmissão fecal-oral o seu meio de transmissão. Esse vídeo foi mais como um alerta, visto que é uma doença nova, que ainda estamos estudando muito sobre o assunto e que talvez a transmissão não se deva somente através de espirro, tosse, gotículas de saliva, para chamar a atenção também para essa transmissão fecal-oral. Então,